a sessão, a posição de plenário para a leitura da ata. Ata da 29ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu e o doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, representando o Ministério Público de Contas. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos. Processo TC 9824/2012. Aplicação de multa na Prefeitura de Porto Calvo. Acórdão número 297/2012. TC 11975/2009. Termo de permissão de uso entre a CEPAL e Luan Promoções Limitada. Resolução 125/2012. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 12187/2008, TC 14567/2008, entre outros relacionados com aposentadorias. Acórdão 298/2012 a 312/2012. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a próxima sessão no horário regimental. Mas eu retirei de pauta. Você retirou de pauta. Em discussão a ata. Em votação. Conselheiro substituto Alberto Pires. Aprovado. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. De acordo. Aprovado. Aprovada a ata, passo para a ordem do dia. Passo a relatar os processos. Processo 4208 de 2009. Aposentadoria por tempo de contribuição da senhora Maria Olga Tavares Barbosa. Processo 3957 de 2007. Aposentadoria por proventos proporcionais ao senhor Levi Lima da Silva. Processo 9088 de 2009. Aposentadoria por proventos integrais e qualidade da senhora Margarida Maria de Lima. Com a palavra do Ministério Público.
presidente, conselheiros substitutos, o Ministério Público ratifica os pareceres lançados nos processos mencionados, todos opinando pelo registro das respectivas aposentadorias. Em discussão os processos relatados. Com a palavra, conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto Alberto, doutor membro do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, doutor Rafael, eu gostaria de trazer aqui a esta sessão dessa segunda Câmara uma situação que nosso gabinete lá verificou na semana passada com relação a esses atos de concessão de auxílio, pensão e aposentadorias. Eu estive na assessoria da presidência conversando com os assessores do presidente lá, que são responsáveis pela distribuição dos processos aqui nessa Corte de Contas, e para tirar dúvida a respeito a quem caberia a relatoria desses processos. Segundo a informação que eu obtive, essa distribuição ela cabe ao relator, da maioria dos casos, é bom afirmar, o relator da Secretaria da CEGESP, Secretaria de Estado de Gestão Pública. Obrigado. Então, no caso dos exercícios 2007, 2008, 2009 e 2010, por sucessão dos processos e diante da substituição que este conselheiro substituto está relatando em relação a esses processos, então caberia a mim essa relatoria. No exercício 2011 e 2012, segundo consta aqui no quadro de distribuição aqui dos processos, caberia a relatoria ao conselheiro Cícero Amélio, que hoje se encontra na relatoria do auditor substituto conselheiro Alberto Pires. Eu chamo a atenção porque nós tivemos algumas situações aqui que esses processos foram relatados por outros conselheiros. Então, é importante lembrar que o ato, esse ato de concessão, quando ele provém lá da Secretaria de Gestão Pública, o processo todo é instruído lá e o ato é formalizado lá. Então, diante disso, esse processo é da relatoria do conselheiro responsável com relação à Secretaria de Estado de Gestão Pública. Eu só gostaria de se confirmar que se esses processos que Vossa Excelência, conselheiro Anselmo Brito, relatou, ele se inclui nessa situação. Se esses processos são da Secretaria de Gestão Pública, porque assim sendo, e se compete ao exercício 2011, ele caberia a relatoria ao conselheiro substituto Alberto Pires. Era essa observação, e que também essa observação se firme para os demais processos relativo à concessão de aposentadorias e pensão e atos de pessoal em geral. É isso. Conselheiro Sérgio, me diga uma coisa, a questão dos períodos, como Vossa Excelência acabou de falar, 2009, 2011, e eu tenho um processo do ano de 2007. Isso. Pelo que Vossa Excelência falou, então, dois processos de 2009 não seriam da minha relatoria, mas sim de Vossa Excelência. Isso. Entendi, em virtude de ter sido o processo todo instituído na CEGESP. É isso. Exato. Eu entendo a informação que Vossa Excelência traz essa sessão. Agora, permita-me posicionar no seguinte sentido. Eu acredito que essa informação seja, assim, um contrassenso. Não, veja bem, Excelência, no seguinte sentido. Porque
Se for dessa forma, todas as aposentadorias e pensões de Exatamente. 2009, Vossa Excelência vai ter um trabalho sobre-humano. Exatamente, é bem isso mesmo, Excelência. E eu tenho a ideia que todo este processo, ele na verdade é apenas um processo declaratório. O Ministério Público até me ajudar neste conceito, é um ato declaratório, visto que a aposentadoria, o direito à aposentadoria, ela se verifica em situação fática. Apenas todo o instrumento, todo o processo vai culminar com um ato declaratório de aposentadoria. Então, se deu aposentadoria na Secretaria da Educação, justamente por exercer o cargo de professor, o relator da educação seria o competente. Se foi da administração pública municipal, o relator daquele período seria o competente. Esse é o meu entendimento, mas já com base nessas informações que Vossa Excelência trouxe, eu não sei especificar se 2007, como aqui é também Secretaria de Educação Municipal, É Jacuípe. Jacuípe. Eu gostaria então de retirar. Com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, achei também que, por uma questão de razoabilidade, o posicionamento de Vossa Excelência eu acho que é o mais adequado. Temos aí aposentadorias, concessões de pensões, temos transferências de reserva e também reformas. No final de todos esses procedimentos, eles tramitam por dois órgãos do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado sempre se manifesta para opinar pela regularidade do pedido ou não, e depois culmina na CEGESP, que apenas faz um ato de formalização dele. Eu acho que a distribuição aqui dentro da casa, conforme a relatoria, deve obedecer ao órgão pertencente do servidor que estará sendo aposentado ou transferido para a reserva ou reformado. No caso aqui temos esse de Jacuípe, que foge a essa questão, essa discussão, porque se trata de servidor municipal. Mas temos um outro aqui que é fiscal de tributos, então entendo que a relatoria aqui cabe ao conselheiro a qual pertence a Cefaz. E temos um aqui também de professor. Geralmente a maioria desses processos são professores. Aí seria da relatoria do conselheiro, a qual está a Secretaria de Estado de Educação está jurisdicionada. Então, eu também não estou aqui com a tabela de registro das relatorias e os biênios respectivos a quem pertence. Aí poderíamos verificar a secretaria nesses processos mencionados agora nessa sessão, poderíamos verificar quem pertence ao município de Jacuípe, do ano de 2007, 2009 Secretaria de Estado de Educação, 2012 a questão do aposentado, a Cefaz. Também acho que seria uma sobrecarga muito grande para o conselheiro responsável pela CEGESP. Temos o caso também das pensões. As pensões passam também pela CEGESP, mas também tem a interferência também do AL Previdência. Aí ia gerar aquela confusão, porque na pensão muitas vezes já se trata de um aposentado, então segurado, desligado do serviço público. Aí vai ter essa confusão de que se é da relatoria da L Previdência ou da Secretaria de Gestão Pública. Eu acho que como o trabalho da Secretaria de Gestão Pública é meramente formal, no sentido de concentrar todos esses atos de aposentadoria, até para depois fazer a gerência e também um intercâmbio com a L Previdência, eu acho que o que deve determinar a relatoria é a origem e a lotação desse servidor. São essas considerações. Obrigado. Vossa Excelência, a palavra, por favor.
Excelência, olha, eu acho relevante a controvérsia levantada pelo conselheiro Sérgio. Acho que o tribunal deve unificar este posicionamento. Assim, eu acho melhor tirar de pauta esses dois processos que tramitaram pela CEGESP, até que o tribunal tenha um procedimento, adote um procedimento comum para todos, mas mantenha o processo Jacuípe dentro do que foi falado, inclusive com o apoio da fala do Ministério Público, e a este eu ainda mantenho em discussão. Tá, Excelência, eu gostaria só tecer mais algumas palavras a respeito do que nós vemos discutindo. Nessa conversa que tivemos, inclusive, estava presente o diretor-geral dessa casa, então foi uma conversa informal, mas ele também expressou o mesmo entendimento, argumentando da seguinte forma, de que como esse processo é formalizado lá na CEGESP, a documentação que o suporta se encontra também na CEGESP, o ato de concessão teve origem lá também, a análise, toda a instrução processual, como é feita toda lá na CEGESP, então, por entendimento tanto da assessoria da presidência como da diretoria geral, é de que caberia ao relator da Secretaria de Estado de Gestão Pública. Esse é um dos dados para trazer aqui, mas é claro, é importante lembrar que essa situação, inclusive, eu penso que deveria ser uma discussão numa reunião administrativa entre os conselheiros, inclusive dentro dessa reunião, se pensar também, fica como uma sugestão de que na autuação dos processos nessa casa, e aí precisa uma deliberação de todo o colegiado, no meu entendimento, é de que ele seja feito essa distribuição seja feita eletronicamente, como em vários outros tribunais. Então, se a relatoria caberia não só desses processos, mas de todos os processos que há dentro no tribunal, a relatoria seria feita eletronicamente, a distribuição seria feita eletronicamente, cabendo na relatoria aquele conselheiro em que fosse distribuído aquele processo. E se por um acaso o conselheiro recebeu um processo em que ele se declare suspeito ou impedido de autuar, ele devolveria para que fosse redistribuído. Mas isso aí eu acho que resolveria essa questão, essa situação da relatoria e tantas outras. E a gente até abandonaria esse caderninho que eu chamo aqui, que tem a relatoria por biênio, né, considerando todos os órgãos e entidades do governo estadual e dos governos municipais do estado de Alagoas. Então, fica como sugestão para uma futura discussão em relação a isso, a instituição nesse tribunal da distribuição processual eletrônica e automaticamente assim que se for autuado o processo nessa casa. Era isso, Excelência. Obrigado. A palavra do Ministério Público. A respeito aí das últimas colocações do conselheiro substituto Sérgio, sobre essa conversa que teve, eu tenho observado que nesses processos de aposentadoria, a instrução não ocorre na CEGESP, mas na Secretaria de Origem. Geralmente, quando é aposentadoria voluntária, que é a maioria dos casos que a gente aprecia, vem um pedido administrativo do servidor. Esse pedido é submetido a um departamento de pessoal da secretaria, onde consta toda a ficha funcional do servidor, é ali que faz a instrução. Então a instrução ocorre no órgão de origem. Dali eles remetem à Procuradoria Geral do Estado, que emite o parecer, submete ao governador. O governador, por decreto, concede ou não a aposentadoria e depois remete à CEGESP para o cálculo.
A CEGESP, eu acho que o trabalho dela, então, é apenas formal no aspecto de registro e de cálculo, já que ela também detém a folha de pagamento dos servidores do Estado. Acho que é o ato menos importante. O tribunal fiscaliza a regularidade ou não dessa aposentadoria para fim de registro. Se fosse levar de todos esses atos que são praticados nesse processo de aposentadoria, na minha opinião, o mais importante para determinar, inclusive, a aposentadoria seria o próprio decreto do governador, porque é sobre aquele ato, sobre aquele decreto que a gente examina, faz o controle. Mas aí deveria ver de quem é o governador, mas também cairia no mesmo problema de concentrar todos os processos apenas em um relator, o que não é, o que também, além de ser contra a racionalidade e a razoabilidade da distribuição do trabalho dentro da casa, também geraria praticamente uma centralização do posicionamento no que tange a isso, no que tange aos processos de registro de aposentadoria. Não teríamos relator único, claro, salvo as permutas aí nos biênios, e isso não favoreceria a discussão aqui. Então o Ministério Público entende que por o ato iniciar-se ser instruído, inclusive constando toda a ficha funcional do servidor na Secretaria de Origem, é a Secretaria de Origem que determina a relatoria. A título de esclarecer isso, fomentar esse debate, são essas as nossas colocações. Obrigado. Peço a palavra mais um momento, só para esclarecer uma coisa. A gente, realmente, qual a atribuição do Tribunal de Contas no controle desses atos de registro de aposentadoria e concessão de auxílio-pensão, transferência? Esse ato do Tribunal é o último ato desse ato de aposentatório que é considerado pela doutrina um ato complexo, né, onde atuam diversos órgãos. É importante chamar a atenção que aqui, perante o Tribunal de Contas, quem autua essa solicitação de registro, digamos assim, no Tribunal de Contas desses atos é a CEGESP. E ela também, e é lá que se concentra toda essa documentação relativa a esse processo, e ela que também ela faz a revisão desses cálculos. Então é importante, se o tribunal, nesse relacionamento com o jurisdicionado, ele vai se reportar a quem? Lá a Secretaria de Origem, ou então o órgão de origem da onde o servidor trabalhava. É lá que ele vai conseguir sanar algum esclarecimento, dúvida, ele vai diligenciar o responsável por aquele órgão. E outra coisa, no caso, se verificar uma irregularidade nesses atos, a quem o tribunal vai responsabilizar? Ao governador que concedeu a aposentadoria, é a CEGESP que fez a revisão e, digamos, homologou ali naquele processo. Então, isso é importante. Eu trouxe essas informações aqui para que o tribunal apresente uma solução para isso, que isso aí seja o procedimento aqui seja uniformizado, tanto na segunda Câmara quanto na primeira Câmara, no Tribunal Pleno, para que isso futuramente não ocorra suspeição desses atos por parte do tribunal e uma futura questionamento e anulação desses processos no tribunal competente, no caso do Tribunal de Justiça. Eram essas considerações. Obrigado, Excelência. Excelências, eu estou aqui vendo esse processo. O Ministério Público ele tem razão quando diz que a maior parte do processo ele é todo instruído no órgão de origem. Por exemplo, nesse de educação, todo ele aqui constituído na própria secretaria. Realmente, como é enviado ao AL Previdência... A CEGESP intervém só depois do decreto de aposentadoria. Desculpem, a CEGESP, ela, como você
secretaria que centraliza, realmente tem aqui as suas manifestações nos autos, mas a rigor toda a parte de informações ela é instituída no próprio órgão de origem. Inclusive a gente aqui, quando faz o registro e manda devolver porque são feitos em papéis originais, eles vão ao órgão de origem, não é isso? Essa seria, pelo menos seria a praxe adotada pelo tribunal, mas reiterando, eu acho que essa discussão ela é relevante, inclusive se não for dirimida em sessão administrativa, assunto que vá para o pleno deste tribunal, justamente para uniformizar o procedimento. Nesse aspecto, Vossa Excelência tem razão, que aí só fico assim sentido que, se for dessa forma, Vossa Excelência terá muitos processos. Então, reiterando mais uma vez, tirando de pauta o processo 9088 de 2009, o processo 4208 de 2009 e também um processo que iria relatar, mas que já aproveito também para tirar de pauta o 1018 de 2012. E até que seja tomada uma posição, esses processos ficarão sobrestados. Dessa forma, continua em discussão o processo 3957 de 2007, a aposentadoria do senhor Levi Lima da Silva. Continua em discussão. Vamos ver mais discussão e votação. Conselheiro substituto Roberto Pires. Com o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com o relator, excelência. Aprovado. Tenho a relatar ainda o processo 13.732 de 2003. Presente processo é de contrato de prestação de serviço entre o município de Arapiraca, do senhor Marcos Vinícius da Silva Filho, assinado em 2 de janeiro de 2013 e publicado em fevereiro do mesmo ano. O objeto é a prestação de serviço e assessoria técnica para o suporte do Programa Nacional de Apoio de Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, PNAFM. O contrato foi estabelecido por prazo de vigência de 6 meses, com início em 2 de janeiro e final 30 de junho do ano de 2013, podendo ser prorrogado por avanço das partes. O valor global foi de R$ 22.900 de fração. Os autos foram submetidos à doutora jurídica, que opinou pelo parecer 70/2011 da senhora da Rada Procuradora Carolina Melo de M. Costa, que opinou pela anotação do contrato, pedido de regularidade do feito. Assim como o Ministério Público atuou por meio do parecer 678 de 2012, sexta PC, de lavra do procurador Rodrigo Siqueira Cavalcante, opinando pela legalidade da contratação. Ainda atuou no processo o Gabinete dos Auditores, que se manifestou através do parecer 25 de 2012, da lavra do auditor-chefe Alberto Pires de Abreu, o qual opinou pela regularidade com ressalva, vez que a necessidade de ponderação de princípios e valores constitucionais, tais como legalidade, legitimidade, economicidade, segurança jurídica, interesse público, dano ao erário e razoável duração do processo, conforme a Carta Maior de 88, expondo que, embora não se encontrem configurados por completo os requisitos legais que regem situações de inviabilidade de licitar, estou comprovado o cumprimento do objeto do presente ajuste, não ocasionando qualquer dano ao erário. Diante do exposto, resolvo anotar com ressalva o presente contrato de prestação de serviço na forma do artigo 133, segundo do regimento interno desta Casa, recomendando ao gestor a quem houver substituído proceder conforme os ditames da Lei 8.666 de 93, para que as futuras contratações instruam corretamente o processo administrativo licitatório, como voto. Com a palavra, Ministério Público. Ratifico o parecer 678/2012 da sexta PC, presidente.
Em discussão? Não havendo discussão em votação, conselheiro substituto Toda Pires. Eu, no caso, me encontro impedido. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com o relator, excelência. Aprovado. Tem um processo da pauta do dia 17 de setembro de 2012. Processo 12.470 de 2011. O presente processo, instaurado pelo FUNCONTAS, sobre a constatação de que o prefeito do município de Lagoa Grande não encaminhou a esta Corte de Contas cópia do processo administrativo que culminou no ajuste abaixo discriminado. Contrato com JJ Consultoria Assessoria Limitada SERCOM, publicado no Diário Oficial em 24 de fevereiro de 2011, cujo objeto do contrato é a prestação de serviços técnicos especializados. Diante da verificação citada, o setor competente deste Tribunal de Contas notificou o gestor por meio do ofício 93 de 2012, datado de 27 de fevereiro de 2012, com um comprovante de recebimento datado de 12 de março de 2012, oportunizando para que no prazo de 5 dias se manifestasse observado o princípio devido processo legal na sua subespécie do contraditório da ampla defesa. Não obstante a tempestiva apresentação de defesa por meio do ofício GP 59/2012, atuado neste tribunal no 6 de março de 2012, sob o número TC 3138 de 2012, o gestor não apresentou qualquer justificativa ou fato que eu tenha pedido de enviar os referidos documentos em tempo regulamentar, contemplando apenas a juntada de cópia do instrumento contratual supracitado e da sua respectiva publicação as folhas 12 e 36. Na resolução 3 de 2001, que aprova o regimento interno desta Casa, na forma dos dispositivos que disciplinam o julgamento dos processos licitatórios, contratos e convênios, parágrafo único do artigo 131, e no dispositivo que trata das multas, no artigo 207, inciso 4, corroborado seu parágrafo único. E na resolução número 1 de 2013, que disciplina a aplicação das multas, nesses artigos 1º e 3º, inciso 4. Notificar o gestor em apreço inteiro desta decisão para proceder no próximo de 15 dias após o trânsito em julgado, pagamento da multa que lhe for imposta deste tribunal, crédito com contas conforme a lei 6350 de 2003. Alertar o gestor que no pagamento desta multa poderá ensejar comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuda da ação de execução com base na Lei 5.604 de 94, na parte que dá da execução, artigo 31, inciso 2º, da Resolução 3 de 2001, na forma dos artigos 157 e 205. Informar o gestor que evite trazer remessa das informações sob pena de outra sanção pela reincidência e ou contumácia em observância da seguinte legislação desta Corte de Contas. Lei 635 de 2003, o dito posto no parágrafo 1 do artigo 3º e frente à omissão do devido gestor, fica configurado a infração às normas dispostas nas seguintes legislações desta Corte de Contas. A Lei 5.604 de 94, infringindo o disposto que trata da fiscalização de atos e contratos, artigo 38, inciso 2º, linha F. Resolução número 3 de 2001, que aprova o regimento interno, dispositivo que disciplina os procedimentos licitatórios, contratos, convênios, no artigo 131, parágrafo único, e resolução normativa número 2 de 2003, falando das obrigações dos gestores públicos, não observando a parte das obrigações municipais, Poder Executivo. Ministério Público de Contas, através do parecer 401/2012, tribuna PC, da lavra do procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, das folhas 39 e 40, opinou pelo não acolhimento da defesa prévia apresentada pelo gestor, com a consequente aplicação da sanção pecuniária.
diante do exposto, a segunda Câmara do Tribunal acorda em aplicar a multa de 50 PFAUs, no valor de R$ 863,50 ao senhor Antônio Lima de Araújo, CPF 323 121 964, controle de 68, de acordo com o estabelecido na Lei 5.604 de 94, em conformidade com o dispositivo de das sanções, no artigo 48, inciso 4, última parte, corroborado nesse parágrafo 1º. Resolução 3 de 2001, que aprova o regimento interno desta Casa, na forma do artigo 207, inciso 9. Remeteu o presente processo de ação com contas para cumprimento da deliberação, de modo que não haja dúvida quanto à cientificação do gestor, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo 2º da Resolução número 1 de 2003, combinado com o parágrafo 1º do artigo 200 do regimento interno desta Corte, aprovado pela Resolução 3 de 2001. Evoluir, após o cumprimento dos dispositivos acima, o presente processo a DEFAFON para conhecimento e, posteriormente, a Procuradoria Jurídica para as medidas de sua competência. É como voto. Com a palavra, o Ministério Público. Ratifico o parecer número 401/2012. Em discussão, processo relatado. Não havendo discussão, submeto à votação. Conselheiro substituto Alberto Pires. Com o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Aprovado. Com a palavra para relatar, o conselheiro substituto Alberto Pires. Senhor presidente, senhor conselheiro relator substituto Sérgio Maciel e o representante do Ministério Público, o Dr. Rafael. Vamos tratar 7 processos. Vamos lá. O processo TC 2509/2008 trata-se de um termo de permissão de uso, cuja permitente é a Companhia de Empreendimentos, Intermediação e Parcerias de Alagoas, a CEPAL, e o permissionário Grupo de Ensino Superior São Judas Tadeu. O objeto trata-se do uso do termo permissionário de área do imóvel denominado Centro Cultural de Exposições de Maceió, para a realização do evento Aulão Motivo, no período de 11 a 23 de dezembro de 2008. O valor global do termo de permissão é de R$ 11.452. A vigência vai da data da assinatura até o dia 13 de fevereiro de 2008. Data da assinatura, 20 de fevereiro de 2008. Data de publicação do Diário Oficial do Estado, 29 de fevereiro de 2008. Esse termo de parceria teve parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Corte e do Ministério Público Especial junto desta Corte. Processo TC 7045/2008. Também trata-se de termo de permissão de uso. A permitente também é a Companhia de Empreendimento, Intermediação e Parceria de Alagoas, CEPAL, e o permissionário ER Santos Companhia LTDA-ME. O objeto é o uso pelo permissionário de área do imóvel denominado Centro Cultural de Exposição de Maceió para a realização do evento Arriá Itaú, feito para você, no período de 4 a 9 de junho de 2008. O valor global é de R$ 23.635. A vigência da data da assinatura até dia 27/5 e a data da publicação foi no dia 2 de junho de 2008. Também teve pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica desta Corte e do Ministério Público de Contas. Processo TC 4204/2008. Também trata de termo de permissão de uso. Permitente, Companhia de Empreendimentos, Intermediação e Parcerias de Alagoas, CEPAL. Permissionário, Central de Ensino e Aprendizado de Alagoas, CEAP. O objeto é o uso de permissionário de área do imóvel denominado Centro Cultural de Exposições de Maceió, para a realização do evento segundo CONEAD, Congresso Norte-Nordeste de Educação à Distância, no período de 21 a 25 de agosto. O valor global é de R$ 19.697. A vigência da data da assinatura até dia 25 de agosto de 2008. A assinatura se deu no dia 1 de abril de 2008 e a publicação no dia 8 de abril de 2008. Também
tiveram os pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica junto a esta Corte e o Ministério Público Especial. Processo TC 13647 de 2009. Trata-se de contrato número 036 de 2009. Contratante, Fundo Municipal de Proteção Ambiental. Contratada, HR Calheiros e Companhia Ltda. O objeto foi a contratação de empresa especializada na reforma e recuperação da Praça Oswaldo Calheiros, no bairro da Pitanguinha, em conformidade com as descrições contidas no Memorando 67/2009, item 1.1 da cláusula 1ª. O valor global do contrato é de R$ 14.834, com vigência de 60 dias. Data de assinatura, 22 de outubro de 2009. Publicação, Diário Oficial do Município, dia 22 de outubro de 2009. A modalidade, na realidade, foi por dispensa de licitação, com base no inciso 1 do artigo 24 da Lei 8666 e suas alterações. Também tiveram pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica desta Corte e do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Tem mais um processo, TC 10328 de 2008. Trata-se de convênio, onde o conveniente é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas, ARSAL, e a Associação dos Municípios de Alagoas, AMA. O objeto é de orientação técnica operacional sobre o transporte remunerado de passageiros, como também a cooperação no sentido de fiscalização desses serviços por parte dos convenientes e no que se refere aos produtos gerados por ambas as partes, promovendo o enriquecimento da qualidade do serviço prestado à sociedade alagoana, conforme descrição na cláusula 2ª. Não tem valor porque o objeto é essencialmente técnico operacional sem envolver valores, mas sim de convênio, digamos assim, um convênio de trabalho. A vigência de 12 meses, da assinatura 16 de maio de 2008, publicação de Diário Oficial do Estado, dia 22 de agosto de 2008, também tiveram pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica desta Corte e do Ministério Público Especial, também junto a este tribunal. Processo TC 479/2008. Trata-se de convênio número 015/2007, onde os convenientes são a Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, SEAD, e o Lar da Menina. O objeto é apoiar financeiramente o Lar da Menina para atendimento a 50 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade, que vivem em regime de abrigo vindas da periferia de Maceió e que apresentam alto risco social e moral, conforme descrito no item 3, anexo 1 das variáveis. O valor total do convênio é R$ 37.500, uma vigência de 15 meses. A data de assinatura do convênio, dia 17 de dezembro de 2007, e a sua publicação no Diário Oficial do Estado, 15 de dezembro de 2008. Tendo os pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica desta Corte e do Ministério Público Especial. E por último, convênio número 07, processo TC 9486/2009, objeto do convênio número 07/2009. Os convenientes são o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, e o Instituto de Ensino Superior Santa Cecília. O objeto é a concessão de estágio de complementação de ensino, aprendizagem a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de graduação da ISESC. A vigência de 12 meses, da assinatura de 23 de julho de 2009 e a publicação de OE 27 de julho de 2009. Também tiveram os pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica junto a esta Corte e do Ministério Público Especial. E o relator opina pela anotação. Com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público ratifica todos os pareceres lançados nos processos mencionados. Processo em discussão. Não havendo discussão, passa a votação. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com relator, excelência. Também acompanha o relator. Processos aprovados. Não havendo mais processos a relatar,
Encerra a pauta do dia e concedo a palavra para aqueles que queiram fazer uso da mesma. Não tendo quem queira fazer uso da mesma, encerra a presente sessão, convocando toda sessão ordinária da próxima segunda-feira. Está encerrada a sessão.